A quantos filmes você já assistiu? A quantos filmes ainda assistirá? Esta vida terrena é marcada por chegada e partidas. Ninguém escolheu o dia em que chegou a este mundo, e não é possível saber o dia em que seremos chamados a deixar tudo mais para trás e partir, a embarcar na grande partida. Eis o filme da tua vida. Cada ato praticado, grande ou aparentemente insignificante, as boas ações e as constrangedoras, as realizadas à luz do dia ou na calada da noite, são mostradas sem nenhum embelezamento. Frente a frente com o nosso registro, a mostrar tantas as virtudes quanto as falhas. A nossa consciência nos julga se soubermos fazer bom uso de nossas horas. Muitas tradições definem o próximo mundo como o mundo da verdade, porque lá reconheceremos claramente o valor das ações que praticamos. A cada dia, a cada novo dia, a cada momento, fazemos escolhas e nos deparamos com oportunidades. Somos nós, roteiristas, diretores e atores do filme que está sendo rodado. Filme este que, mais dia, menos dia, seremos chamados a assistir. A nós e a mais ninguém compete decidir as ações que praticamos e o rumo que damos à nossa vida. Podemos ser solidários ou indiferentes, sermos generosos ou mesquinhos. Podemos purificar o nosso coração ou corrompê-lo. Quais cenas farão parte do seu filme no fim da sua vida? A escolha é sua. Boa semana. Bem, como eu estava afirmando, nós estamos aqui com dois colegas aqui que são corretores de seguros e eles são amigos do Carlos, vieram por indicação do Carlos. Eles vieram aqui trazer umas propostas e uma modalidade de seguro a oferecer para nós e para nossos clientes. Eu com o Luiz. Pode falar. Podia até ficar com esse aí. Fica com esse aí. Às vezes alguém quer. Som. Bom, pessoal, boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, nós queremos agradecer ao presidente Everaldo e ao presidente Eli pela oportunidade que eles estão nos dando, né, de poder participar dessa reunião aqui com vocês. É a primeira vez que nós estamos participando, mas podem ter certeza que nós temos aqui um bom sentimento, uma excelente impressão. Porque o presidente tem uma preocupação com o ser humano, não só simplesmente com os negócios, né? E nós estamos aqui para ajudar, para servir vocês. Nós temos uma corretora de seguros, a Newcor Corretora de Seguros, e em contato com o Carlos, nós estamos prestando uma consultoria, um auxílio para ele. Nós trabalhamos com seguro de vida, nós temos cadastros em todas as seguradoras e o nosso objetivo é assessorar os escritórios de contabilidade com relação à questão do seguro de vida. A gente sabe que hoje vários sindicatos, né, estão colocando em suas convenções coletivas a obrigatoriedade do seguro de vida. Sindicato do Comércio, o Sincopeças, né, Sindicato do Turismo daqui do Estado, né, todos esses sindicatos estão colocando a obrigatoriedade
E a gente tem percebido que isso vai ser uma crescente. Outros sindicatos também vão querer colocar essa obrigatoriedade. Esse é um seguro de vida que cobre morte, né, natural ou por acidente, invalidez total ou permanente e também despesas médicos hospitalares, que seria um atendimento num hospital particular para aquele funcionário que venha sofrer um acidente dentro do ambiente de trabalho. Então, o nosso foco aqui é assessorar vocês com relação a esse seguro. Vai chegar, ó, Luiz, eu tenho uma empresa que tem 10 funcionários e ele quer fazer o seguro. Então, nós somos os intermediadores das seguradoras. Então, nós vamos até a seguradora que tem essa convenção coletiva e nós vamos fazer essa cotação do seguro para vocês. Nós também trabalhamos com outro seguro que é chamado seguro de responsabilidade civil. Esse seguro, ele é um seguro específico para profissionais da área de contadores. Por quê? Porque qualquer tipo de problema que você venha ter, seja uma multa que você tenha que pagar, seja um processo que você tenha que pagar lá, seja condenado, 20 mil, 15 mil, que é o que está girando hoje os processos, esse seguro de RC, que a gente chama RC profissional, ele vai cobrir essas despesas que vocês venham a ter. Então, ele é um seguro que você pode fazer com retroatividade de até 3 anos, né? De 3 anos para cá, 3 anos atrás eu tenho alguns processos que eu quero incluir nesse seguro. Então você vai fazer esse seguro com retroatividade de até 3 anos. Ele tem uma cobertura que vai de 100 mil, que é a cobertura mínima, até 500 mil reais. Então você pode fazer aí um seguro. Ele está girando em torno hoje, né, aproximadamente, em torno de 1.500 a 1.600 anual. Uma cobertura de 500 mil. A nossa ideia é de que a gente possa formar um grupo de afinidades, que é possível fazer isso dentro da seguradora, para que esse custo ele possa baratear. Então, eu entro numa classe, né, de afinidade, dentro dessa classe de afinidade, a tendência é baratear. Como se fosse, por exemplo, um Groupon, né? Quando você compra lá no Groupon, por estar comprando em grande quantidade, em grande escala, você paga mais barato. Então, a nossa ideia é de oferecer, né, esse seguro, porque é algo muito importante. A profissão de vocês ela é uma profissão de risco, e a gente sabe que qualquer processo hoje está girando em torno de 15 mil, 20 mil, e você tem que tirar esse dinheiro do bolso e pagar. Então, ao invés de você ter que pagar, você paga um seguro para que esse seguro ele possa pagar. Só para que vocês possam ter uma ideia, o seguro ele cobra uma franquia de 10% em cima dos prejuízos. Por exemplo, você tem um prejuízo de 50 mil, você vai ter que pagar 5 mil e a seguradora vai pagar 45 mil. Então, nós vamos deixar os nossos cartões aqui com vocês. Aqueles que tiverem interesse em fazer tanto esse seguro de RC profissional, quanto o seguro de vida já para as empresas que vocês estão atendendo, nós estamos à disposição. Colocamos à nossa disposição também o presidente Everaldo e o presidente Eli, para qualquer dúvida, esclarecimento que vocês venham a ter, nós estamos aqui à disposição para ajudá-los a esclarecer, ok? Quero agradecer a oportunidade e dizer que para nós é um grande prazer estar aqui com vocês e poder apoiar uma classe que para nós é uma classe de grande importância, né? As empresas ficam sem administradores, mas não sem contadores. Precisa ter um contador. E é por isso que nós estamos aqui, para dar esse apoio para essa classe. Obrigado. Obrigado a você. O seguro que ele está propondo para nós, aí vocês sabem que nossas convenções agora das nossas empresas, quase todas estão exigindo seguro para os funcionários. Então, o Luiz esteve aqui, através do Carlos, justamente para nos auxiliar, caso nós queremos. A empresa vai pagar na boleta, viu? Certo? Então, caso vocês queiram fazer alguma pergunta para ele aí. Não, né? Então tá bom. Então, todo mundo tem o cartão do Luiz. Luiz, fica à vontade. Se quiser se retirar, fica à vontade. Se quiser continuar, o pessoal parece que está todo mundo por entendendo. E com o seu cartão aí, obviamente, vão ficar mais fácil para entrar em contato com você. Okay? Ô, Luiz, o pessoal está assistindo, coloca o telefone bem grandão ali, ó. Às vezes o pessoal vê, né? Quem sabe, né? É porque nossa reunião é gravada e apresentada via internet no site. Que o cameraman vai... Bem grande, ó. Bem grande. Mas não filma agora não, deixa para filmar a hora que estiver pronto. Vamos
ver se nós temos uma pauta aqui. O João e o nosso colega aí, pode ser ele. Qual que é o seu nome? Herculano. Herculano. Qual é Herculano? Fala no microfone aí. Uma empresa, 2 sócios, tem um capital de 150 mil. Vamos colocar depois você. Só depois. É só alteração. Capital. Seu assunto é capital. De capital, né? Alteração de capital, ok. Salário fixo. Peraí, né, João? Peraí. Agora sim, João. Salário fixo. Tem mais não. Todo mundo. Ainda bem que depois nós vamos discutir outra coisa. O Robson. Salário maternidade. Ok. Fala do assunto. Peraí, vou falar. Ô Carlos, senta conosco aqui na mesa. Vai ficar no canto, escondido? Senta aqui, fica todo mundo junto aqui. O câmera te filma aqui hoje. Eu mexi aqui hoje. O Ronan mandou até pedir desculpa para vocês aí. Ele está com uma gripe, uma garganta ruim. Aí disse que o ventilador, ou o ar-condicionado estava acabando com ele. Bem, pessoal, nós tivemos uma ideia aqui, o seguinte, vou plantar a semente aqui, depois se der fruto, vai ser bom. Nós estamos tentando premiar quem está vindo nas reuniões. Então, todo mundo vai assinar o livro lá das reuniões e, no fim, são 4 reuniões por mês, certo? Então, quem tiver as 4 presenças na reunião no mês, vai ganhar uma mensalidade do nosso programa. Quem usar o nosso programa, certo? Então, vai ganhar uma mensalidade do programa, um mês grátis, certo? Então, quem for sorteado. E quem for sorteado tem que ter as 4 presenças no livro, certo? Então, quem tiver atuante vindo todo mês, ou toda semana, vai precisar só contar com a sorte de ser sorteado. Não, Unimed não, filho meu. Unimed já não nos pertence. Então, vem aqui, Maurinho, com o Herculano aqui, alteração de capital. Vamos ver agora, você pode falar o que é o assunto. Tá, então, de uma empresa que tem um capital de 150 mil e um estoque de 1 milhão. Com participação de 50% cada um. Um dos sócios vai sair para montar outra empresa do mesmo ramo. Ou seja, querer aproveitar o estoque que ele teria da participação dessa empresa. O que poderia ser feito nessa... Presidente, um assunto que o presidente gosta de falar. Bem, ela tem um capital... 150 mil reais. Tá. Olha, esse capital de 150 mil é irrelevante. O que interessa é o patrimônio. Então está com 150 mil, mas está com estoque de quanto? 1 milhão. 1 milhão. Mais ou menos 1 milhão. Então, o patrimônio dela é de quanto? 1.150.000. Entenderam? É a lógica, né? A não ser que ele estiver devendo. Não. Tem que ser na lá. Então, aqui, ó, esse capital. Posso apagar aqui? Telefone? Este capital que ele tem aqui, ó, de 150, é relevante. Ele tem 50%, 75 mil. Isso. Então, ele tem um estoque de quanto? Mais ou menos 1 milhão. 1 milhão. Olha, se ele tem um estoque de 1 milhão, então o patrimônio dele é 50% de 1.150. Quando ele sair, ele pode pegar 50% desse estoque e carregar sem problema nenhum. Se ele quiser sair, não é problema nenhum, passar para outra empresa.
Claro. Tem. Não, se bem que a contabilidade não vai influenciar, mas o ideal é que tenha a contabilidade. Quer dizer que ele pode abrir uma outra empresa, levar esse estoque e dar entrada na empresa nova que for abrir? Se houver o acordo entre as partes. Aí vamos supor que o sócio é remanescente. Não, você não vai levar estoque, não. Eu compro o seu não, estoque. Não, está de acordo, tá bom, não tem tá problema. Dinheiro, tá? Está de acordo. O direito dele é 1.150.000. Porque eu tive uma informação hoje, lá da Informare, ele falou que não pode, tem que ser limitado ao valor do capital. Ele não pode. Meu Deus do céu. Que é isso, meu Deus do céu? É porque é o seguinte, o patrimônio líquido, existe, a contabilidade existe. Então, dentro do patrimônio líquido, que você vai ver o que é o seu capital mais as reservas. Então, o capital mais as reservas é o patrimônio líquido. Às vezes, você tem fornecedor grande. Ele falou que não tem. Se você tiver fornecedor grande, aí, obviamente, é o capital líquido menos as dívidas. Né? Pode acontecer, dá licença, que ele tem isso aqui, mas ele não tem direito a nada, está dando prejuízo. Pode acontecer. Não é o caso. Então, se é desse caso aqui, esse caso específico aqui, essa representação, então aqui eu não tenho receio de falar nenhum que o patrimônio dele é 1.150.000, ele pode vender ele ou carregar. Porque a alegação que ele fala, quer dizer, esclarecimento da nossa consultoria, né, da Informare, que essa mercadoria não é do sócio, é da empresa, então ele não pode sair e levar mas participação acordo. Se eu sair, eu não posso carregar o dinheiro? Posso. É acordo entre os sócios, gente. Deixa o Eudes dar uma pitada lá. No caso, se a empresa tiver contabilidade, ela tiver lucro também a distribuir, também ela é do sócio, porque ele contribuiu para fazer jus àquela formação do patrimônio. Esse patrimônio, a formação desse patrimônio, porque o patrimônio líquido da empresa, além do capital social, se tiver ainda lucro acumulado, a 50% também é de sócio, está saindo aí, né? Além do estoque, se for o caso, né? Também representativo do patrimônio. Pode? Baixa na outra aqui. Aquele cara atual. Espera aí. Fala aí. Não. Informado que não pode. Não vou falar dela, não. Você deve, não estou falando aqui, deve haver algum engano, certo? A informação chegou para ele. O que vale é o patrimônio. O patrimônio é representado por quê? Pelo ativo menos o passivo. O que é o passivo? Os débitos. Então, a sobra do ativo menos o passivo dá o patrimônio, certo? Entendi. Se ele tiver direito a R$500.000, eu posso abrir a nova empresa com 500 mil de capital. Se houver o acordo entre as partes de carregar mesa, balança, estoque, isso assim, pode cair, diminuir o capital social. Se não, um deles, o remanescente, pode, eu pago para você o que você está valendo, acabou. É a empresa do Simples? É porque se fosse empresa normal, precisaria, para reduzir o capital, precisaria de certidão negativa. No Simples não tem necessidade. Não, no Simples não. Tá? ME. Vou lembrar, não é do Simples. Tem que ser ME ou EPP da junta comercial. Ok? Daí, concorda, Daí? Não? Alguém mais quer opinar? Não, mas é o que o Everaldo colocou mesmo. Você é sócio de uma empresa, 50%. Então, 50% da empresa é seu. Então, você vai avaliar quanto custa o seu 50%. Dentro da contabilmente, se a avaliação contabilmente estiver de acordo com o mercado, vai pelo contábil. Agora, se ele estiver vendendo 50%, como ele está saindo, ele não está vendendo. Ele está retirando 50% dele. E aí ele vai incorporar em outra empresa, patrimônio. Tá? Ele, oi? Como é que se daria a saída documentalmente dessa mercadoria? Seria através de uma nota fiscal? Ou... Isso é a dúvida minha agora que surgiu, né? Mas pode fazer a saída com o código. Uma relação. Né? Pode ser, né?
Transferência não precisa, quando ele está abrindo outra, transferência não precisa acrescentar o lucro. Ele vai passar para outra, só o estoque. Uma nota fiscal de entrada. É transferência? Porque na realidade, ele, como se o patrimônio líquido tiver reservas, ele pode, lucros acumulados, ele pode fazer a distribuição de lucro. Na distribuição de lucro, ao invés de receber em moeda corrente, ele vai receber em bens. A primeira informação que eu poderia fazer. Aí, segundo, consultoria. Mas aí outra coisa, quando o Eli falou do Simples Nacional, vamos supor que essa empresa, com esse sócio, ela está faturando mais de 3 milhões e 600. Se ela dividir e faturar só 1 milhão por mês, ele tem que ficar 5 anos sem fazer o Simples Nacional, porque é sucessão legal, viu? Não entendi, velho. Ela é uma sucessora legal. Ela originou de uma empresa, certo, que se separaram uma da outra. Tá. Então, ela não pode entrar com o Simples Nacional. A próxima? A outra? Que é sucessão legal. Dá uma lida no artigo. Tem lei para isso? Tem, a sucessão legal. Originada de uma cisão, incorporação, cisão. Se passar do limite, é claro. Agora, a somatória das duas não ultrapassou 3.600, ela pode fazer. Mas mesmo sendo empresa diferente? Mesmo sendo empresa diferente. Ela foi originada de uma empresa... Eu entendi. Ela foi originada de uma empresa que estava faturando tanto por mês. Então, a somatória das duas empresas não pode. Ela é associação legal. Ela, pode ser que a intenção dele foi separar para pagamento de impostos, para que a outra seja no Simples Nacional. Ou então essa outra que ficou vai para o Simples Nacional. Então as duas vai ter que ficar contando o seu tempo, mas tem que ficar como uma empresa normal. Há a possibilidade de desunindo as duas, fundar as duas faturar mais? Pode ser. Pode ser. Há a possibilidade. Então, cuidado sim. com isso aí. Há a possibilidade, sim. E pode ser que a intenção dele seja essa, mas fala para ele, se a intenção é dessa, tira o cavalinho da chuva. Aí ele pode abrir outra com capital normal, sem aproveitamento, se ele não quiser, nesse caso, pode fazer aí se ele outra... abrir outro com capital normal, vai juntar as duas também. Não, mas ele não vai ser sócio da outra. Não vai ser só da outra, né? Aí ele vai participar de outra sem aproveitamento. Se ele não usar o patrimônio como capital ou transferência, mas vai, gente, não adianta. Quando ele saiu da outra, ele chegou, decidiu, eu não quero mais, um sócio ficou. Ele saiu de uma, é sucessão legal na outra. Cuidado, olha bem esse caso, porque é perigoso. Não. Vamos. Vai sair do contrato. Vamos ouvir o Fábio ali. O Fábio descobriu. Olha aqui, ó. Lei Complementar 123, artigo 3º, parágrafo 4º. Não poderá se beneficiar de tratamento jurídico diferenciado previsto nesta lei complementar, incluído o regime de quietato artigo 12 desta lei complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido nos últimos 5 anos calendário anteriores. Né? Então, se for fazer, tem que fazer sem deixar rastro, porque se eles entenderem que foi feito, como o Everaldo falou, para reduzir, para se beneficiar, é perigoso. Bem lembrado aí. Esse caso aí, né? Nesse caso aí, tudo bem. E se ele, por exemplo, só receber só a parte do capital, mesmo assim, é considerado cisão? Ela rachou de um lado. Qualquer fórmula. Tá bom, beleza. Não, se ela tem... Ele vende as cotas dele lá e... Vendeu as cotas dele, mas o cuidado com essa qualquer fórmula. Não, porque realmente, se ele desligar da sociedade, vendendo as suas cotas de capital, e aí é uma outra forma de adquirir a mercadoria. Uma forma. Certo? Aí, na realidade, ele, depois da empresa constituída, ele vai lá e pode comprar a mercadoria, mas vai entrar o financeiro. Não vai entrar... não vai ser incorporação nem cisão. Aí tem que ser analisado aí bem, tem que, certo? É complicado. Vamos conversar no microfone aí, ó, senão vocês... Mais algum questionamento aí? Quer dizer... É bom vocês acharem um advogado tributarista, certo? Para que possa dar um parecer para vocês. Cuidado, né? E o estoque de 1 milhão, que não é o estoque não, né?
Ok. Passa o microfone para o João aí. Vamos salário fixo aqui. Colega, é o seguinte. Como que fica a falta, por exemplo, dos proventos que é composto por parte fixa e parte variável? Aí o cidadão faltou um determinado dia. O que eu posso descontar desse cidadão? Passar o microfone para o Adair aí, né? Esse é brabo. O desconto é normal por cada parcela. Ordenado fixo, qualquer adicional deve ser desmembrado conforme a remuneração. E a falta ela é descontada proporcionalmente em cada uma das parcelas. Tranquilo. É o seguinte, no fixo, eu posso descontar um dia dele, tudo bem. Aí, o descanso, eu posso descontar o descanso sobre o fixo ou não? Sobre o fixo também? Então, são duas faltas. São 2 dias que eu vou descontar do cidadão. Passa. Ocorre o seguinte, você vai descontar proporcionalmente. Ele ganha R$1.000. R$1.000 é composto de ordenado fixo, adicional de produtividade, adicional noturno e etc. Se você vai descontar um dia, a proporção de um dia proporcionalmente a cada parcela. Agora, isso se for hábito da empresa, descontar, além dessa falta dele, pode descontar também o repouso remunerado que ele teria nessa semana. Está previsto no decreto 27048, artigo 11. Quando o descanso desce. Fala aí. Esse dia eu estava lendo um assunto no Ministério do Trabalho. Quando o desconta o descanso semanal remunerado naquele mês que ele faltou, quando ele vai tirar férias, não pode descontar a falta na quantidade de falta das férias, senão vai ser um duplo desconto. Tanto DSR na época como nas férias. Tem que optar por um dos dois. Bem lembrado isso aí. Nas férias não pode considerar o repouso remunerado como desconto. Porque as férias, ele tem o direito a total se ele faltou tantos dias. Não é relacionado com a falta. As férias, ele tem direito a férias total. Lá as férias, ela até 5 faltas não tem desconto. Aí, mais de 5 por 5 gigante. Nessa contagem desses dias, você não pode contar o desconto por conta do repouso remunerado. É isso que o rapaz alegou aqui. Se ele tiver só uma falta, ele tem o direito às férias inteiras. 2 faltas, 3 faltas, 4 faltas, férias inteiras. Pois é, mas é só o dia de falta. O descanso remunerado não entra na contagem dos dias. Fala. Não, correto. Então, eu posso descontar um dia do fixo dele, e mais um descanso também sobre o fixo. E a parte variável eu não desconto nada. Espera aí. Comissão, você vai achar a média e descontar proporcionalmente também um dia. Salário somatório. Nesse mês agora, no mês de junho, de 30 dias, tem 6 descansos, 5 domingos e um feriado, dá 24. Aí eu vou colocar 24 ou 23, por exemplo, se for uma falta. São 23. Os 23. Espera aí, volta o microfone para o Dair. A média é apurada pela produção dos dias úteis. Acha-se a média, aplica o repouso remunerado quando de direito ou desconto como... Aí no variável, eu pago o descanso sobre os 6 dias. Faz uma tabelinha aí, vocês dois. Hora que o microfone volta um para outro. É igual o entrevistador. Inclusive, João, se ele faltou meio-dia, a lei falou assim, ó, não terá direito à responsabilidade daquele que não cumpriu a semana toda. Se faltou meio-dia, ele perde meio-dia mais o descanso remunerado, não é? Pera. O Wilson dá um palpite. Não, é o Adair que está querendo finalizar e depois o Halley. Não, eu acho que já foi entendido já, né? Tudo claro. Não, mas eu gostaria que você explicasse melhorzinho aí, que você explicou só voltado para o João, essa questão do desconto da parte variável. A parte variável se apura-se pelos dias úteis, a produção dos dias úteis. Acha-se a média. Achando a média, você vai achar então a proporção por cada repouso remunerado ou, consequentemente, a falta e o descanso remunerado que vai perder também. Ok. Deixa o Ralo dar um palpite aí.
Aliás, até uma pergunta. O Everaldo falou do meio-dia, né? E eu quero saber de 1 hora, de alguns minutos. 1 hora, alguns minutos. Não falta. Alguns minutos. Quer dizer, porque o repouso remunerado é prêmio pela pontualidade, não é isso? Pontualidade. Se ele faltar, por exemplo, meia hora, eu posso descontar também um repouso remunerado. Volta para o Odair para ele confirmar para mim. A cláusula na convenção, depende da cláusula, como está lá, né? Se ela tiver lá escrita a pontualidade, conforme a redação dela, ele dá o direito da empresa aplicar também o desconto. Depende da redação da cláusula. Na falta, no atraso de 1 hora, 2 horas. Isso, se não abonar, e conforme a cláusula da convenção, pode dar direito à empresa usufruir. Se a convenção for omissa, pratica. Mas pela lei. A critério da empresa, né? Se ela abonar, não pode. Se não abonar, é o direito dela. Ele omitiu, eu falo assim, se a convenção for omissa, pratica CLT. Sim. E na CLT... A CLT ou é nota técnica? A Lei 605, regulamentada pelo Decreto 27048, né? O artigo 11 que diz lá sobre o desconto ou não. Ok. Algum questionamento sobre o descanso aí? Não? Não, né? Então vamos lá para o Robson. O Ivandro até assustou o Robson aqui, né? Só para, nesse assunto anterior aí, com relação à falta, ele tem ali o salário família. E aí vai, no caso aí, ele vai descontar, vai pagar só 29 dias de salário família também? Ou seja, desconto também o salário família? Desconto. Porque se ele faltou um dia, ele não vai receber o salário família integral. Pior que vai. É cheio? Família só é proporcional na admissão e na demissão. É sagrado. O resto do tempo é sagrado. Beleza. É completo. A minha questão é o seguinte. A licença maternidade. A gestante, ela está em condições de trabalhar. E aí o que acontece? O médico deu um atestado para ela já adiantando a licença maternidade. Entendo eu o seguinte, que a partir do momento que o médico deu o atestado, dizendo para ela afastar já com licença maternidade, então já começa a contar ali a partir daquele atestado os 120 dias, né? E assim eu fiz. E aí o cidadão lá do dependente pessoal não quis aceitar o atestado, porque passou 21 dias depois que ela recebeu o atestado, a criança nasceu. Então, ele queria colocar a licença maternidade a partir do nascimento da criança, dizendo que a funcionária ia levar prejuízo dos 21 dias. Eu não entendi o prejuízo que ele queria dizer. Então, queria conversar com os colegas para ver o que os irmãos acham disso aí. Eu entendo que é a partir do atestado. Passa para o Odair de novo. O Odair é nosso consultor, RH. O médico, antes do nascimento da criança, através do atestado, é que determina o afastamento. Normalmente, 4 semanas antes do parto. O médico tem a avaliação e, através dessa avaliação, ele dá seu atestado. Caso não tenha sido determinado antes do parto, prevalece a data do nascimento da criança. Pode pegar a IN 45 a partir do artigo 293, trata desse assunto aí. Se tiver dentro da 4 semanas, viu, Robson? 4 semanas. Está dentro da 4 semanas? Tá. Então, Ele não pode contestar o atestado do médico, não. Não. O médico é a autoridade. Outra coisa. Vamos ouvir. Ela perguntou também o seguinte, como ela não estava tendo condições de trabalhar, para evitar essa confusão, ela queria saber se ela podia sair de férias 30 dias antes, né, na data prevista do nascimento da criança, de férias, depois ela emendava com a licença. O que eu disse? Eu disse para ela o seguinte, é melhor você emendar no final, para não ter problema com os dias contados aí. Espera sair a partir do atestado, não que você voltar, encerrou hoje, a partir de hoje, amanhã você está de férias. Foi o que eu orientei, queria saber se está correto. Eu fiz assim. Volta para dar aí de novo, Maurinho. Hoje está esse cantinho aí, tá? Fazendo você dar a volta aí. Voltando àquele comentário, o médico é que é a pessoa que vai determinar o afastamento. Ele não pode, uma vez dado o atestado, tem que ser cumprido.
Espera só um pouquinho. Daí, dentro desse assunto, algumas convenções, ela relata o seguinte, a data do nascimento do filho que é a estabilidade dela, não é? Isso está na CLT ou é só em algumas convenções sindicato? Disposições complementares da convenção, artigo 10. Isso. Então, a estabilidade dela é a data do nascimento. A partir da data do nascimento da criança, ela tem 5 meses. Isso. E a partir do reconhecimento da gravidez, está garantido também. Porque inclusive, agora com essa mudança, se a mãe morrer, né? Você viu agora essa semana, se a mãe morrer, e a pessoa que assumir a guarda do filho, desde que seja empregado, também tem a mesma estabilidade. Ia chegar lá, mas você já adiantou, tudo bem. Ótimo, beleza. Deixa o Ralo falar, eu passo para você. É o seguinte, no caso ele falou que a pessoa tem condições de trabalhar. E ela já tem um atestado de que pode sair. Mas se ela quiser trabalhar até o dia do nascimento, aí passa a contar a partir do dia do afastamento dela. A questão é que o E-Social vai proibir isso. Então vamos já proibir essa questão, vamos respeitar o documento que você tem em mãos e cumprir a determinação, né? Deixa o Fábio comentar. Mas daí antecipou, é a questão da Lei Complementar 146, de 25 de junho de 2014. Estende a estabilidade provisória prevista na linha B do inciso 2 do artigo 10 do lado das disposições transitórias à trabalhadora gestante nos casos de morte desta, a quem detiver a guarda de seu filho. Então, o direito prescrito, né, na Constituição, nos casos em que ocorreu o falecimento da genitora, será assegurado a quem detiver a guarda de seu filho. Ok. Como que é o seu nome? Ed. Está querendo falar alguma coisa? Você falou aí para a Daíra aí, pode falar para nós também. Não, é o seguinte, a questão da falta. Esses dias eu li um assunto no TST, só que eu não recordo o número. Informando assim, por exemplo, se eu descontei a falta do funcionário, só a falta, eu posso, na época das férias dela, aproveitar as faltas para calcular as férias proporcionais de acordo com a falta. Mas se naquele mês ele faltou um dia e eu descontei o descanso semanal dele, eu não posso aproveitar as faltas para o cálculo das férias. Eu tenho que dar as férias integral. Por quê? Eu já descontei uma falta e já cobrei ela dobrada do DSE. Então, não posso, senão vai ser um desconto duplicado do empregado. Ok, correto. Robson, o salário maternidade. Eu não entendi. E o cara faltou um dia, eu descontei aquele dia, segunda-feira eu descanso. Isso, não, no cômputo das férias, eu desconsidero só o descanso. A falta eu computo. A falta eu computo. Assim, eu li dessa forma no assunto. Não. É daí. Socorre aí. Vai. Porque assim, eu descontei a falta e descontei o descanso. Por exemplo, eu ganho R$1.000 fixo. Eu descontei um dia e eu descontei um descanso, eu estou descontando, concorda comigo que eu estou descontando 2 dias dele? Sim. Então está sendo um desconto, um bidesconto. Se eu for lá na férias e aproveitar essas faltas para descontar, eu vou ficar descontando dele 3. Não. Eu acho que tira só o repouso, mas a falta fica. Mas as férias vai depender de você entrar naquela tabelinha. Né? Se você tiver mais de 5 faltas, você já começa a sofrer a penalidade de perder os dias das férias. Caso você fique dentro do limite abaixo de 5 faltas, você não vai perder nenhum dia das férias, vai tirar as férias e gozar normalmente. Né? Considerando ainda que tem que se considerar as faltas do período aquisitivo que se refere àquela férias. Correto. Do período aquisitivo. E é só as faltas, não é o descanso. Mas era bom, colega, já ele falou que leu no Goulart, pega essa decisão, essa súmula para nós. Pode ser que esteja errado. Porque é uma novidade. A Daí está pesquisando ali no Google dele ali, ó. Peraí. Tá bom. Se ele teve 5 faltas. Peraí, pega o microfone aqui, já que você se propôs a ir no quadro. Se ele teve 5 faltas e você descontou 10 dias durante as férias, porque foram 5 faltas e 5 descansos. Faltas em semanas diferentes. Então, aconteceu 10 faltas que você descontou. Nas férias dele, você tem direito a reduzir essas faltas lá para calcular quanto. Vamos supor, quem falta 5 dias
Quantos dias que ele tem direito? É 6 dias, parece, né? É 30. Sim, até 5 dias é 30. É, 6 dias, né? Então, nesse caso aqui, ele não vai perder nada. Mas aumenta um dia aqui para você ver como é que fica a situação. Você descontou 12 dias dele no ano, sendo 6 faltas e 6 descansos remunerados. Você vai conceder a ele 24 dias de férias só. É desse jeito que a lei fala. Não, você não vai considerar os 12 dias. Vai considerar os 6. É isso que é o fato. Tá ok. Robson, do salário maternidade aí, morreu. Tá. Bem, pessoal. Mais alguma uma pauta aí? Vamos ver o Wagner. Hã? A minha pauta é o seguinte: uma holding, uma empresa que administra imóveis de aluguel, gostaria de saber o seguinte, se alguns colegas aqui já têm uma empresa nesse ramo de atividade. Se na hora de integralizar o capital social, se a Prefeitura de Goiânia cobra o ITBI na hora de integralizar esse capital jogado da pessoa física lá para a empresa, a holding, que seria uma empresa que vai administrar esses aluguéis. O Eudes aí vai te responder. No caso de holding, o KNAI dela, ele não fala que é para administração, mas não fala que é administração de imóveis, né? Porque a holding é de instituições financeiras ou não financeiras, se você observar no KNAI de holding. Agora, a Prefeitura de Goiânia, quando você integraliza capital social para fins de locação, de venda, loteamento, esse tipo de coisa, quando você vai oferir lucro com essa integralização, ela cobra ITBI sim pelo valor que ela vai avaliar. Tem a lei complementar, até o disponibilizado para o senhor Everaldo aí um dia desse, ela tá até sublinhado, se for possível abrir para nós isso, Everaldo. Eu marquei ela ontem que eu pus, hein? Ao vivo não encontra, não. Tem que ser mais com calma. Só só de consulta, né? Não, solução de consulta não. É aquela lei complementar da Prefeitura de Goiânia, que eu coloquei de Aparecida, sobre ITBI, sobre integralização de bens imóveis. Está na área de trabalho aí? Você lembra? A solução de consulta era daquelas empresas do artigo 150 do RIR, né? Agora não vou achar isso aqui nem... Mas se quiser, eu tenho ela no pendrive aqui também. Se quiser dar uma olhadinha nela aqui. Aqui, leia essa aqui, ó. Isso, lei 6733. Acho que é lá no artigo 4º dela lá. Pode subir, que ela está grifada de amarelo. Pode subir. Isso aí, ó. O imposto não incide. Aí está lá no artigo, no inciso 3º, ó. Sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens e direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisões, extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesse caso, a atividade preponderante for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de imóveis ou arrendamento mercantil, salvo nesse caso. Então, nesse caso aí, ela incide. Ó. Quando é só a integralização normal, ela não cobra, mas quando ela vai utilizar para a atividade de compra e venda e locação, aí ela incide. No caso de holding, é holding de instituições não financeiras e holding de instituições financeiras, o que não é fiscal. Mas quando ele pegar o objeto social dela, falar que foi administração e locação de imóveis, ela vai cobrar, com certeza. Porque eu li um material lá de São Paulo, lá em São Paulo a prefeitura não cobra o ITBI dessa integralização, só cobra aquelas taxas e emolumentos só. Porque eu vi o material, porque eu estou bastante interessado, porque essa pessoa ela recebe em torno de R$20 mil de aluguel e está tributando a pessoa física, 27,5, menos a dedução. Né? E se abrir essa empresa, ela vai pagar só os federais 11,33, que seria bastante interessante. Né? Tranquilo. Inclusive, foi até novidade quando o Eudes trouxe essa lei aí, que assustou muita gente, porque muita gente teve esse entendimento que você está falando aí, que a Prefeitura de São Paulo concede, e que o Eudes matou aí com essa lei aí. Ó, que... Fábio, faz favor para nós, pesquisa no site lá da Receita, lá, o KNAI de holding, você vê para nós lá, que é holding de instituições não financeiras e holding de instituições financeiras. Quando você trata de holding, né? Então, ela mascara
a atividade nesse sentido. Agora, se a prefeitura, como o ROD, se ela não vai incidir, agora pode, com o objeto social da empresa, ela pode cobrar, igual está na lei aí, complementar. Fábio, faz o seu aviso aí. Não, o Joeli pediu para mim comunicar aos colegas, acho que a maioria já deve estar sabendo, que o Sindicato do Comércio, na questão de rescisão, com empregados com mais de um ano, está cobrando, exige o aviso prévio de 30 dias, mais indenização de 3, 6, 9, 12, aí vai aqueles dias em excesso. Né? Alguém já fez alguma rescisão lá no Sindicato do Comércio? É assim mesmo, né? Ele quer os 30 dias e o resto indenizado. É só avisar os colegas que ainda não fizeram, já, caso forem fazer, já saber que passou dos 30 dias, esse excesso é indenizado. Você sabe que é questionável essa questão, mas... Concordo. Só que lá dentro do sindicato, ou você faz, ou então tem que partir para outro lugar. Ô Fábio, isso vocês estão cobrando recente agora? Porque eu tinha feito as outras lá... Porque se na convenção estiver falando que ela tem que ser indenizada, tem que obedecer. Mas se for só obedecer a lei, eu questionei isso no Semprefar, que é dos práticos de farmácia, e lá também ele falou, não vou pagar não. Eu homologuei com os dias trabalhados. Sei que era 39 dias o aviso. Mas assim, não foi agora não. Eu tenho uns 3 meses. Não, mas o sindicato a lei não deixou, a lei é omissa, né, nesse particular, se é indenizado ou não. Aí é o entendimento do sindicato, né? Aí cabe entrar na justiça e até a última instância para se dizer o que é. Porque a lei é omissa, ela fala que tem que ter o aviso prévio, não fala que é indenizado. Eu entendo que não deve ser indenizado, mas o sindicato está fazendo, não tem nenhuma norma contrariando, fazer o quê, né? Na convenção do Sindicato do Comércio já está previsto, e na das indústrias de alimentação panificadora também já está previsto. E se o funcionário tiver muitos anos, por exemplo, se ele tiver 8, 9 anos, por exemplo, o aviso proporcional der 15 dias indenizado, ainda tem que pagar férias e 10º se der um período aquisitivo maior do que 15 dias. É porque ele projeta, né? Agora, se você for analisar, eu tenho um funcionário, vou demiti-lo, ele já vai estar insatisfeito porque está sendo demitido. Aí você deixa esse camarada 90 dias lá dentro, até um risco para a empresa. Né? Olhando por esse lado. Né? Agora, a lei não fala isso. A lei fala que tem só que pagar o aviso. Inclusive, a nota técnica do Ministério do Trabalho, se não me engano, é 148, ela não esclareceu esse particular. Ela fala de algumas coisas, mas não, ela deixa claro lá que esse benefício é só quando se trata de empregado. Ou seja, se eu pedir para sair da empresa, a empresa não pode fazer essa projeção de aviso. Ela só esclarece isso, mas com relação a se é indenizado ou não, a nota técnica do Ministério do Trabalho não fala nada. Deixa o Adair, porque o Adair é acostumado a fazer lá no Sindicato de Saúde e nunca praticou essa norma de indenizar. Como o Fabiano falou, a ordem do Ministério do Trabalho é a ordem de serviço 184. E o colega disse aqui, né, se está previsto em convenção, é acordo entre as partes, combinado não é caro, né? Só que, como diz até o diretor do Ministério do Trabalho teve aqui. Quem que é? E ele alegou que o Ministério do Trabalho não ia assumir esse risco de fazer todas as homologações que fosse surgir pelo não pagamento disso. E uma vez que o Ministério do Trabalho não está fazendo e não está aceitando, e o sindicato, para você homologar no sindicato, você tem que cumprir o que está na convenção, que não estava nem na convenção, mas tinha que cumprir a determinação deles. Infelizmente, teve muito, e tem muita gente que está realmente indenizando, além dos 30 dias, está indenizando como aviso indenizado. Né? Mais algum questionamento aí? Microfone. Não, na realidade, essa questão das empresas do Simples está sendo cobrada assistencial, confederativa, e nem sindical. As empresas do Simples não devem nem sindical, nem confederativa, nem associada, a não ser que elas vão se filiar ao sindicato como associada. Aí ela assume a obrigatoriedade.
caso elas não sejam associadas de nenhum sindicato, elas estão isentas, imunes não, é isenta mesmo. Isenta do pagamento da contribuição sindical, confederativa e assistencial. Só que o Sindilojas, ele, segundo esse movimento que está tendo aí agora, essa forma de passar a relação das pessoas que vão trabalhar no feriado para um sindicato, para passar para o outro sindicato, ou então passar para o outro sindicato, só vale o certificado de regularidade que o Sindilojas dá se a empresa pagar a confederativa. Se ela não pagar, ela diz que não dá o certificado. O Sincopeças é assim, a CIEG é assim, o Sindilojas também é. Mas aí você está usando um serviço deles. Não, então, não vamos discutir o serviço. Eu não estou discutindo. Mas eu quero discutir o que é real, o que é verdade. Mas o Sindilojas, ele não tem interesse nenhum de informar ou fornecer para você um documento para não associado. Não, tudo bem. Eu quero saber se, então se tem alguma implicação jurídica ou você segue com o sindicato lá, o outro sindicato, da relação que vai ser informada. Não. É igual, por exemplo, vamos supor, a CIEG, o próprio Sindilojas, não tem aquela liminar que suspende o pagamento da taxa de funcionamento da prefeitura? Tem. Mas para você conseguir essa liminar, a cópia da liminar para você ser isento, você tem que filiar a CIEG. Só que a anuidade da CIEG é o mesmo preço, talvez mais caro, para as empresas que têm poucos empregados. A taxa que a CIEG cobra é mais cara do que a taxa de funcionamento. E aí você ainda fica num ato de uma certidão, você tem que levar a liminar para ver, para mostrar que você está dentro da liminar. E então, em vez de você pagar a CIEG, paga o governo logo, que o governo vai te deixar fora de várias objeções. Gente, é o seguinte, o artigo 13 da lei complementar, no parágrafo 3º, ela é clara, não tem como. Empresa enquadrada no Simples Nacional, ela não tem obrigação de pagar a contribuição sindical e nem demais contribuições que o sindicato instituir. Ela é livre, certo? Ela é livre. Agora, se ela querer os benefícios da categoria do sindicato, aí ela é obrigada a pagar tanto, né, as contribuições que o sindicato obriga a pagar. E esse artigo 3º, ele fazia menção às taxas para as entidades. Artigo 13. O parágrafo 3º. E aí criaram o parágrafo 4º, quando fizeram a lei, criaram o parágrafo 4º, que era exceção à contribuição sindical. Só que aí o Lula vetou o parágrafo 4º, quer dizer, então, realmente, como o parágrafo 4º especificamente falava em exceção à contribuição sindical, entendeu então que a contribuição sindical estaria inserida no parágrafo 3º, quando falava que era contribuições de entidades sindicais. Então entendeu que a contribuição sindical fazia parte do parágrafo 3º, vetando o parágrafo 4º, então a contribuição sindical realmente ficou. Mas o sindicato até hoje briga lá pelaquela lei complementar 128, que dispensou só aquele lá do artigo 12 da 812, que era aquela contribuição de terceiros, certo? Então, mas aí ficou claro no artigo 13, no parágrafo 3º, e com o veto do parágrafo 4º. Olha, nós estamos cedo ainda. Alguém quer falar alguma coisa aí? Ou estão querendo ir embora? Voltando àquela ação do Wagner aqui, administração de imóveis próprios. Eu estou com um caso lá, camarada, ele tem 60 salas comercial e 15 apartamentos. Então, ele está acontecendo a mesma coisa do Wagner, está pagando 27,5% de imposto de renda. Ele quer registrar uma empresa. Tornar pessoa jurídica. Transformar em pessoa jurídica. Seria que a administração de imóveis, de bens imóveis. Bens próprios. Bens próprios. Eu não tenho decisão de pegar esses imóveis e transferir para a pessoa jurídica, não? Ou precisa? Precisa. Caso contrário, você tem que locá-lo para a pessoa jurídica. Aí você vai tributar. E como é que fica o zero dele? Não, na realidade o que o Wagner colocou aí e o Eudes trouxe a elucidação, agora mesmo, Divina, que anteriormente a lei, você fala em questão de transferência dos imóveis para pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Aí, mas
O proprietário goza de pleno direito das faculdades mentais. Pois é. Então ele faz dos bens dele o que ele quiser. A herança é depois que ele morrer. Pô. Entendeu? Agora, quando você pega os bens e integra o capital para fins de imobilizar ou crescer o patrimônio da empresa, não tem o ITBI. Mas quando você incorpora os bens no capital para fins de receita, aí a prefeitura cobra o ITBI. É esse que é o detalhe que essa lei veio aparecer agora. Mas tem muita gente aí, que eu conheço muita gente que fez isso e... Não transferiu. Não transferiu. E ela tinha 30 dias para transferir. Né? Passa lá para a Divina, lá para nós. Queria alertar um detalhe simples que as pessoas não fazem. Quando baixar as firmas, extinguirem, né, voluntariamente, não esquecer de dar baixa na RAIS. A RAIS está notificando o contador. Vocês viram? Pior, viu, Divina? Pois é, baixou, antes de 30 dias, vai no site e dá baixa na RAIS também, senão continua com multa. E pior que a multa da RAIS é puxada. Por isso que tem que fazer o seguro, ó. Olha o seguro valendo aí, ó. Uma hora na multa da RAIS, o seguro vai lá e manda o seguro pagar. Né? Você quer falar aí? O Arley. O Arley do Goiás, conhecido por Harley. Harley Cacheta. Com referência ao motociclista, já foi falado aqui? Não. Que o motociclista... Vamos ouvir aí, Ivan. Espera aí um pouquinho. Foi a partir do dia 18, né? Foi aprovado a lei lá que do adicional, né? Do adicional de periculosidade. Esse adicional de periculosidade, quer dizer, o sindicato está informando que já é devido, né? Correto, a lei foi aprovada, né? Porém, essa lei ainda não está regulamentada. Essa era uma lei complementar, tem que ser regulamentada primeiro. Então, o Estado de São Paulo, por exemplo, quando iniciou lá, entrou com recurso, com referência à regulamentação e ganhou. Então, a instrução que a gente deve esperar é que seja primeiro regulamentado. A partir da regulamentação é que é devido os 30%, né, que é da periculosidade. Eu confesso para você que o barulho, pela publicidade que teve essa lei, para mim já estava sendo aplicado. Mas tem esse detalhe. Tem esse detalhe que ainda não foi cumprido. Quer dizer, a lei... É que é igual aquela lei das paradas dos caminhões. Aquela lei também, ela saiu ontem, hoje estava... exatamente. Hoje, amanhã, a gente teve que praticá-la. Né? Então, ela é uma lei que... E o Ministério do Trabalho está fiscalizando sobre ela e aplicando multa em um punhado de transportadores. Mas vai depender do Ministério do Trabalho regulamentar primeiro essa lei. Vai ter que esperar regulamentar, então? Então mais uma brecha, né? Que as empregadas domésticas estão esperando regulamentar a dela até hoje. Vamos ver se essa aí cair igual das empregadas domésticas, né? Não, só reafirmando aqui, para quem não estava aqui, no início da reunião, o sindicato vai promover aqui um sorteio de uma mensalidade do nosso programa, todo mês, para quem tiver 4 presenças nas reuniões. Viu? 4 presenças no mês, viu? 4 presenças dentro do mês. Voltando ao assunto da RAIS. Deixa o Ed falar um pouco. A RAIS. Vai. A RAIS, que me falou que tem que baixar a RAIS. Nunca viu ser multado, eu já vi. Eu sou testemunho, e não é da agora não. Já tem tempo. Agora, antes de eu ver, eu já estava advertindo as pessoas que chegavam no meu escritório consultando qualquer situação de uma transferência de uma organização que estava parada. Quero reativar uma empresa, como é que está? E a RAIS, como é que está? Toda a vida, já há mais de 15 anos, eu tenho advertido as pessoas que me perguntam e tenho afirmado que isto aí está na legislação e se o governo achar por bem, ele tem direito de lançar mão.
eu estou falando uma outra coisa que não está em moda, e eu já falo há mais de 5 anos que o governo pode, a qualquer momento... Se der baixo na empresa, tem que representar? Essa empresa que está inativa, eu quero reativar ela, eu quero continuar ela qualquer coisa lá. Se o governo achar por bem, essas taxas ambiental, se cuidem, gente. Se cuidem, que isso aí também é direito, e eu não duvido nada disso aí. A hora que acharem por bem ter necessidade de recursos, o governo lança a mão onde ele tem. E isso aí eu tenho avisado. É melhor você começar uma empresa do zero, que você não tem problema nenhum. É zero, mas é zero, acabou, não tem problema nenhum. Abaixa essa daí. Leva o microfone pro Ed ali. Então é isso que eu tenho que falar para vocês. Só fazer uma pergunta a título de curiosidade mesmo. Hoje um cliente me questionou, eu não consegui encontrar, que o governo do estado de Goiás baixou um decreto que todos os tributos estaduais vão poder ser recolhidos só através do Banco Caixa Econômica Federal. Alguém viu falar sobre isso? Não tenho conhecimento, não. Todos os impostos federais ou estaduais? Não. Não, pois é, você falou na Caixa. Pois é, a Caixa já nem não é recolhedora do ICMS, mas deixa só o Robson estar com o microfone aí, eu passo para você. Só aproveitando o gancho do nosso colega aqui, de firma antiga. Então deixa a Divina falar do ICMS, do ICMS, Divina? Não. De firma antiga, isso é um perigo, porque é o seguinte, o ano de 2010, parou um cidadão na minha porta e disse assim, ó, isso aqui é o rapaz que vai assumir a minha empresa, você pode passar a firma para ele. Tudo bem. Eu fiz todos os procedimentos legais, transferi a firma. Aí entreguei os documentos na mão do cidadão que estava assumindo a empresa. E aí o que acontece? Esse mesmo cidadão, ele comprou mais 5 firmas velhas. Pensei, isso tem que estar errado. Você não tem firma velha lá não, contador? Eu falei, tem. Então me arrumo. Chamei para o cliente, ó, o cara quer só a firma, pode passar para ele? Pode. Montei outro processo, alterei, entreguei na mão do cara. Na hora que eu entreguei, desci a escada. Pensei, isso está errado. Voltei lá, já tinha pegado o processo, sumido com o processo. Esperei, peguei o processo. Resumindo, para encurtar a conversa, foi um golpista, deu um copo em 5 bancos, mais de 5 milhões de reais, envolveu as empresas que eu peguei e mais de 5 contadores, né? E fez duplicata fria no nome dessas empresas, foi nos bancos e os bancos descontou. Por quê? Porque ele comprou uma empresa boa, idônea, que tinha nome no mercado, né? E ele pegou as firmas velhas que ele pegou dos outros contadores, emitiu nota fria, soltou duplicata, levou para o banco pá, na mão dele. Então envolveu Banco do Brasil, Sudamérica, Itaú e aquele outro banco da Rua 3, que é o seu nome. E eu estava lá no nome DP, dando depoimento do delegado. Sabe o que o delegado falou para mim? Contador, você deu sorte, você fez tudo certo. Eu falei, não, eu não preciso de sorte, eu preciso de profissionalismo. A minha vida inteira eu trabalhei com profissionalismo. Você pode olhar que está tudo aí original, tudo documentado pelos órgãos competentes. Me dá meus papéis aí que eu vou lá no DOT agora. Peguei, eu juntei tudinho, as cobras dos camaradas, os depoimentos que eles fizeram, juntei tudinho e fui parar lá no DOT. Eu abri uma denúncia contra esse cidadão. Então, firma velha, chegar um camarada na sua empresa, falar assim, no seu escritório, você tem firma velha aí? Eu falei, não, velha aqui só tem eu. Melhor coisa que você fala, velha aqui só tem eu. Não? Firma velha é canseira. O que é DOT aí? Desculpa aí. É Delegacia de Ordem Tributária, que fica ali na Secretaria da Fazenda, ali embaixo, na antiga Cachego. Então, tá. Leva para a Divina lá, vamos ver. É o seguinte, o Estado, ele gosta de centralizar os tributos para fim da contabilidade dele. Por exemplo, o VaptVup antigamente era o Itaú, não era? Então, mas pode recolher outro banco. Mas só quem requer as guias no VaptVup, agora a Caixa Econômica Federal é que está recebendo. Para quê? Para facilitar o controle interno deles lá. Mas se você não quiser pagar lá dentro, você vem em qualquer outro banco, você paga. Estão virando monopólio. Não pode. É porque a proibido Caixa, por lei. A Caixa é que paga o salário dos funcionários do Estado, né? Mas não é isso, não. O Banco Itaú também. Não, é o Banco Itaú que... O Itaú perdeu a concessão da Folha. Eu sei, mas acontece o seguinte, eles criaram esse... É tipo assim um acordo, uma concessão, não sei como é que é. Então, aí o que ocorre?
Todos os tributos é pago por ele, o caixa movimenta lá do Estado, os pagamentos e recebimentos, para facilitar o controle. Ok. Então vamos embora, né? Terça-feira nós estamos aí. Quem marcar presença no livro aí vai estar concorrendo a uma mensalidade do nosso programa, hein? Começa a